Ei, galerinha, voltando aqui, né, a nossa aula sobre os regimes autocráticos, totalitários aí, fascistas, né, que surgem no período entre guerras. A gente falou sobre o fascismo e agora eu vou falar sobre o nazismo para vocês também, né. Essa imagem que aparece aí é a suástica, que é um símbolo criado. Existe uma discussão que esse símbolo fazia parte de outra simbologia criada há muito mais tempo antes do nazismo, entre outras coisas, né? Mas durante o nazismo, o regime de Hitler na Alemanha foi utilizado para identificar quem era nazista. E até hoje algumas pessoas utilizam desse símbolo para se dizer aí como pertencente da ideologia do nazismo e das ideias de Hitler, Adolf Hitler, né, um militar aí que lutou na Primeira Guerra Mundial e que vai se tornar líder da Alemanha no período entre guerras. Vamos ver um pouquinho sobre o governo dele aí. Nós vimos que os vencedores da Primeira Guerra Mundial, eles vão responsabilizar a Alemanha pelo conflito e vão obrigar a Alemanha a assinar um tratado, que é o Tratado de Versalhes. Esse tratado, ele vai prejudicar muito a economia da Alemanha, né? Inflação altíssima, alta taxa de desemprego, dívida externa enorme, né? Vai ser muito prejudicada na Primeira Guerra Mundial. O aprofundamento da crise vai favorecer, por um lado, o crescimento de socialistas e comunistas nas eleições. E por outro lado, vai abrir caminho para fortalecimento de partidos que prometiam soluções rápidas para solucionar essas crises, que vai ser o Partido Nazista. Então, essa situação aí dentro da Alemanha, essa situação de crise econômica, vai favorecer, de um lado, o aumento do socialismo dentro da Alemanha e o surgimento também dessa ideologia nazista dentro da Alemanha, né? Um desses partidos aí era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, que vai ser fundado em 1919, ano que admitiu em suas fileiras o ex-cabo Adolf Hitler. Uma outra grande discussão que eu vejo aí é a respeito se Hitler era de esquerda. A gente vê que essa discussão esquerda e direita, né? Muitas das vezes a gente não sabe o que se encaixa mais entre esquerda e direita, mas quando surgiu essa discussão, a gente fala que o de esquerda aí seria o mais próximo ao socialismo, né? E o de direita a gente vê como mais próximo ao capitalismo. Mas hoje fica até difícil o que você enquadra dentro de um e de outro aí, da gente descobrir. Mas um grande erro é falar que Hitler é de esquerda. Porque eu vou mostrar pra vocês aí que uma entrevista do próprio Hitler, ele deixa isso muito claro. O pessoal fala muito que ele é de esquerda porque no nome do partido dele tá escrito socialista, né? Por isso que eles enquadram ele aí. Mas é uma discussão. Vamos ver o que ele fala na entrevista. Nessa entrevista, deixa eu tirar a internet aqui, que eu não tirei. Nessa entrevista que ele dá um jornal britânico em 1923. Socialismo, abre aspas, né? Do Hitler. Não confundam. Socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu vou tirar o socialismo dos socialistas. Socialismo é uma instituição ancestral ariana germânica. Tá? Então, assim, da mesma forma, ele não coloca o socialista do seu partido aí como fosse ligado ao comunismo. E isso fica também muito perceptível no livro dele. Ele vai escrever um livro que é o Mein Kampf, que significa Meia Luta. Como que ele fala sobre os comunistas, né? Sobre esse perigo vermelho, como ele fala dos comunistas e até a perseguição dos comunistas no próprio governo dele, tá? Então vamos lá.
Não tá passando. O nazismo é considerado pela grande maioria dos historiadores como um regime de extrema direita. Eu acho, gente, esses regimes totalitários, eu vejo eles como uma coisa muito própria deles, né? É um regime diferente de todos que a gente já tinha visto aí antes. Então eu vejo assim que até enquadrar eles entre esquerda, direita, extrema direita, assim, é uma coisa que fica um pouco complexa, tá? Mas o que eu quis mostrar para vocês é também que essa questão que os historiadores, a maioria, colocam como extrema direita, extrema, né? Que é importante lembrar. E essa discussão aí que o nazismo é de esquerda, né? Falando ao público, Hitler ele culpava as democracias liberais pela derrota da Alemanha na guerra e pelas condições humilhantes impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. E por meio de um nacionalismo extremado, expressava seus ódios às democracias, aos judeus e aos comunistas. Em 1920, o partido nazista ele vai criar as tropas de assalto, que eram encarregadas, essas tropas de assalto eram encarregadas da segurança do partido e até de eliminar fisicamente seus adversários. Mais uma vez mostrando que é uma marca desses regimes, principalmente que vão se tornar depois ditaduras, essa questão de acabar, de eliminar a composição. 3 anos depois, Hitler tentou tomar o poder por meio de um golpe, ou seja, Hitler não entrou de forma democrata nem pelas eleições no governo da Alemanha. Ele tenta dar um golpe, Putsch de Munique, mas ele fracassa, ele não consegue dar esse golpe, ele vai preso, Hitler vai preso, dentro da cadeia que ele vai produzir esse livro, que é o Mein Kampf. Esse livro tem os princípios básicos do nazismo, né, que significa minha luta. É um livro aí até meio que proibido hoje, né, apesar de algumas pessoas ainda conseguirem ele, é um livro proibido por causa da ideologia dele, por causa do que aconteceu no governo de Hitler na Alemanha. E o livro contém os princípios básicos do nazismo. Tá aí alguns princípios básicos do nazismo. Superioridade da raça ariana. Para Hitler existia uma raça pura, que era a raça ariana, da qual proviam os alemães que era superior a todas as outras raças. Ô, gente, o racismo, ele é muito sério, né? Por isso que é uma coisa que tem que ser sempre falada realmente. Olha só, nós vamos ver como que o racismo de Hitler, que é aquela questão de acreditar que os seres humanos existe uma raça que é superior a outra dentro aí do grupo dos seres humanos, e o que levou ele a fazer, não só ele, mas as pessoas ligadas a ele aí no governo dele. Necessidade de um espaço digital, que eu já falei com vocês, tese segundo a qual os alemães precisavam conquistar territórios a fim de se realizar plenamente como povo. E nós vamos ver muito essa conquista do espaço vital no início da Segunda Guerra Mundial, porque ele vai conquistar territórios, isso vai ficar evidente. Outra característica, o antissemitismo. O que é antissemitismo? É o ódio aos judeus, né? Que a gente fala aí de povos semitas. Os nazistas, eles justificavam seu ódio aos judeus, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deveriam ser eliminados, né? Pois é, essa questão aí dos judeus. Muitos judeus vão morrer na Alemanha. Não se sabe ao certo o porquê desse ódio de Hitler aos judeus. Existem várias teses aí de tentativas de justificar o porquê desse ódio. Uns falam que os judeus estavam ali, porque os judeus, né, a gente viu como que eles ficaram aí no mundo, disseminados entre aspas, no mundo sem uma pátria própria durante um tempo. Então tinha muitos judeus ali na Alemanha, e ele acreditava que esses judeus estavam roubando os empregos dos alemães, as oportunidades dos alemães. Outros falam que tem a ver com a história de vida dele no passado, entre outras coisas. Mas o que a gente precisa saber é esse antissemitismo aí que faz parte do governo de Hitler. Vamos passar aqui.
Como que Hitler chegou ao poder? Desde 1925, a Alemanha republicana ela era governada por um general. Aí que tá o nome dele aí, Hindenburg. Que com a ajuda do capital norte-americano colocou em prática um programa de recuperação econômica. Então a Alemanha ela vai começar a se recuperar economicamente com a ajuda de empréstimos que vinham dos Estados Unidos. Mas a crise de 1929, com essa crise, a situação vai se alterar na Alemanha, né? Porque os Estados Unidos em crise e a Alemanha dependente do capital dos Estados Unidos. Então a produção vai cair, a inflação vai disparar, o desemprego também, a fome, a falta de esperança, né? Ou seja, quando a Alemanha começava a se recuperar após a Primeira Guerra Mundial, vem a crise de 1929. Nesse cenário aí de crise da Alemanha, Hitler ele vai se apresentar como um cara que vai solucionar isso, né? Os alemães estavam cansados dessa crise e vai surgir esse Hitler aí falando para as multidões que iria resolver esse problema da Alemanha, demonstrando que, olha só, a democracia não é o jeito certo. Um país lá altamente democrático, que é os Estados Unidos, entrou em crise. E vai conquistar a simpatia dos alemães com esse discurso aí. Em janeiro de 1933, ele vai assumir o cargo de chanceler, chefe de governo na Alemanha. Em 27 de fevereiro de 1933, o Reichstag, que é o parlamento alemão, ele é incendiado, né? Dizem que pelos nazistas. Eu fui olhar algumas fontes históricas dizendo que foi incendiado pelos nazistas. E isso foi o pretexto para fechar o Reichstag e para cancelar as eleições e todos os partidos políticos. A culpa desse incêndio aí, ela foi atribuída aos comunistas. Muitos foram perseguidos, presos e mortos por esse incêndio aí. No dia 10 de maio de 1933, foram queimadas em praça pública de várias cidades da Alemanha obras de escritores alemães que não eram a favor de Hitler ou do regime nazista. Não só de escritores alemães, mas muitas obras de judeus foram queimadas nesse dia. A intenção era fazer uma limpeza na literatura aí da Alemanha. Em 1934, com a morte lá do Hindenburg, nem sei se fala assim, Hitler é nomeado Führer. O que é Führer? Guia do povo. E proclama o Terceiro Reich, que é Império. Então o título de Hitler agora passa a ser Führer, ele vai governar sozinho a Alemanha, e o seu governo começa como se fosse o Terceiro Reich dentro da Alemanha. Vamos ver um pouquinho do governo dele. De início ele vai criar a SS, que é a seção de segurança, que é uma polícia política, ou seja, novamente demonstrando como que esses regimes, a primeira tentativa que eles fazem é calar a oposição. Polícia política. Para que essa polícia? Para prender todos aqueles que eram contra a política de Hitler. E a Gestapo também, que é uma polícia secreta para investigar, perseguir, ameaçar quem era contra o regime. Por isso que a gente fala que esses regimes não são democráticos. A gente chama eles de ditadura. Porque não existe, eles tentam acabar com a oposição. Isso é sério. Porque quando não tem oposição dentro de um país, a gente não fica sabendo o que de fato está acontecendo. Se existe uma propaganda controlada, ou seja, se na mídia social, na mídia, só aparece o que o governo quer, né? Como que a gente vai saber o que de fato está acontecendo dentro do governo? Então não há democracia. 1935 vai ser criadas as leis de Nuremberg. Essas leis são uma das primeiras aí que vão atacar os judeus de fato. Lembrando que depois de um tempo, os judeus eles vão ser levados para guetos, né, vão ficar afastados da sociedade. Depois vão ser criados campos de concentração, que são locais onde esses judeus vão ficar lá trabalhando, um trabalho forçado,
Depois vão ser criados os campos de exterminação, que é o local onde os judeus vão ser exterminados em câmaras de gás ou de outras formas, né? Lembrando que a gente está falando do antissemitismo, porque morreram vários judeus no regime nazista, milhares de judeus, é uma parte muito triste da história. Mas esse governo, ele vai perseguir também homossexuais, ele vai perseguir negros, vai perseguir quem era contra o governo, vai perseguir ciganos. Então é importante lembrar disso. Todo mundo que saísse daquele padrão que era a raça ariana ali, ele era perseguido, tá? Lei de Nuremberg restringiu a cidadania e os direitos aos judeus. Os judeus deixam de ser cidadãos aí dentro da Alemanha. Proibiu o casamento entre judeus e não judeus. A questão mesmo é fazer uma limpa aí racial dentro da Alemanha. Racial segundo a palavra de Hitler, né? 1938. Vai ter a Noite dos Cristais. 5.700 estabelecimentos judeus vão ser depredados como um prenúncio do posterior Holocausto. Que a gente vai ver. Holocausto, a palavra holocausto, significa a morte de milhares de judeus e de outras pessoas também aí no governo do nazismo aí, né, nazista. Então, Noite de Cristais, olha, 5.700 estabelecimentos judeus vão ser depredados. Os nazistas, eles vão decretar para todos os judeus o uso da estrela de 6 pontas sobre fundo amarelo, para saber quem que era judeu, para identificar os judeus aí dentro da Alemanha. Tem algumas propagandas contra os judeus. Isso era muito forte na Alemanha. Aparecia propagandas mostrando os judeus assim deformados, como pessoas ruins que estavam corrompendo a sociedade. Olha aí nessa primeira propaganda aí, como se fosse eles dando uma facada no alemão. Isso é muito forte, gente, porque muitas das vezes a sociedade não consegue compreender o que está acontecendo por isso. Se eu faço uma propaganda colocando os judeus como pessoas ruins, e ao mesmo tempo eu faço uma propaganda colocando o meu regime como bom, onde tudo está indo certo, realmente as pessoas começam a acreditar naquilo, né? Foram construídos campos de concentração nazistas. Esses campos eles serviam tanto para aprisionar e promover o extermínio de judeus, né? E depois vão ser criados campos próprios para exterminar os judeus, principalmente em câmaras de gás. Olha como que essa questão do racismo ela é muito séria. É denominado de Holocausto o extermínio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Que é o que eu acabei de falar com vocês, gente. São 6 milhões de judeus mortos no governo de Hitler, né? A Aline diz aqui que o fascismo e o nazismo são ditadura. O que são ditaduras? São governos autoritários, exercidos por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com supremacia do poder executivo em que suprime ou restringe os direitos individuais. Ou seja, o indivíduo aí não tem direito, né? Tem que ser seguido o que aquele líder ou aquele grupo dita. Ditadura nunca mais. Lembrar para esquecer. Lembrar para não esquecer, desculpa. Lembrar para a gente nunca esquecer, né? A gente nunca pode esquecer esses governos e como de fato eles governaram, né? É igual muita gente fala, Hitler entrou para governar, conseguiu restabelecer a economia da Alemanha. E realmente, aí alguns alemães passaram a acreditar no trabalho dele. Mas em contrapartida, a preço de quê? A preço do trabalho forçado de judeus em campos de concentração, a preço da perda de direitos de várias pessoas, da morte de milhares de pessoas, não é isso? E a gente vai estudar mais ainda sobre o fascismo e sobre o nazismo quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, de fato aí, tá? Um beijo para vocês, bons estudos!